Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Boa noite. Vamos ao Senhor em oração para que o Espírito Santo de Deus possa abrir nossa mente e coração para entendimento da palavra, deixarmos atentos, para que essas instruções ao qual o Espírito Santo pôs ao nosso coração, somente ao meu, possam adentrar e fazer morada em nossas vidas. Senhor Jesus, me perdoe até por te chamar de Senhor, porque muitas vezes eu não faço o que o Senhor diz, mas que o Senhor possa, por misericórdia, o poder do teu santo nome que sustenta todas as coisas, por meio do Consolador fiel e Conselheiro Espírito Santo, possa ministrar ao nosso coração, à nossa mente, para que ela seja transformada e as nossas atitudes sejam transformadas, para que a gente pare com essa vida mentirosa que nós levamos, dizemos que somos imitador do Senhor, mas que a nossa mente esteja atenta para a orientação da Tua Palavra, poder absorver aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e o Senhor interprete e dê discernimento para que cresçamos nesse entendimento. Assim eu agradeço. O texto ao qual o Senhor me levou a uma reflexão, já desde ontem, né? Está lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo 18. A minha tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, a tradução da Bíblia que eu tenho aqui. Ela é até que legal, tem escravo em vez de servo, não é dessas tão Nutella, não. Aí, dito isso, todos acharam aí? Gênesis 2, 18. Vamos à leitura e depois à meditação a qual o Senhor colocou no meu coração. Esse texto maravilhoso aí. Então, lá assim, a oração vai estar lá bem assim, 18. Mas antes vamos ler o 17 aqui, ó. Ele vai falar sobre o texto que nós conhecemos, né? Menos a árvore da vida do conhecimento, do bem e do mal, para Adão e Eva não comer. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que comer, certamente morrerás. E o diabo fez algo, eu já vou ler o 18, incrível, né? Assim, de forma bem básica. Eles eram já semelhantes a Deus, ele falou que eles seriam igual a Deus, mas já eram semelhantes, né? Imagem e semelhança do Senhor. E ele falou que seriam igual a Deus. Já eram, né? Eles conseguiam conversar face a face com Deus. E depois disso, nenhum homem pôde conversar face a face com Deus, porque era desintegrado. No 18, depois o Senhor disse, outra orientação, não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse, aqui está com uma outra metade. E algo interessante para poder compartilhar com os irmãos é que essa palavra aí, no hebraico, que aí na sua pode ter adjuntora, auxiliadora, essa palavra no hebraico chama Ezer, E-Z-E-R. Essa palavra no hebraico é Ezer. E quando você vai ver a definição, eu tomei a liberdade de fazer as anotações aqui para justamente me pautar nisso e otimizar o tempo. E aí eu vou ler exatamente as definições que tem aqui para a edificação da igreja. E depois mostrar a disfuncionalidade das mulheres hoje, que dizem ser temente a Deus, dos homens, do corpo de Cristo. E lá está assim, ó, justamente do hebraico a definição. Lá no hebraico, Ezer significa ajuda, auxílio ou socorro. É um termo que descreve alguém que oferece suporte e proteção. E não necessariamente um subalterno, um subordinado. Na Bíblia, Ezer é usado para descrever a mulher como auxiliadora idônea de Adão. E em Gênesis, está lá assim, quanto para Deus como um grande auxiliador do seu povo, um conceito de força e apoio mútuo. Então imagine que esse Ezer quer dizer que a mulher para o seu marido tem que ser como Deus para o povo. Olha quão deturpado foi durante muito tempo essa palavra, justamente porque a gente não vai buscar
no original foi escrito em hebraico, a gente sabe que o Velho Testamento, e alguma parte em aramaico, que é o dialeto da época, e o Novo Testamento em grego. E a gente não busca seguir em conhecer ao Senhor. Por isso que nós perecemos, passamos por dificuldades. E aí eu vou dar sequência àquilo que eu anotei justamente para explanar esse entendimento sobre essa palavra ajudadora aqui, que é Ezer. No contexto bíblico, Ezer, lá em Gênesis, que a gente leu agora, 2:18, a mulher é descrita como um Ezer Quenedo. Essa palavra Quenedo, que é idônea, né? A gente vai entender que ela significa ajudadora idônea. O termo idônea sugere uma adequação e um complemento, não uma inferioridade, que é o que ele fala, né? Como se fosse a metade. E a gente vai entender nisso que eu anotei aqui para ficar mais didático. Para Deus, a palavra Ezer descreve, né, essa palavra para Deus, o Senhor como o protetor e salvador para o seu povo. É uma expressão de força e suporte que Deus provê. Olha a responsabilidade de uma mulher, no termo adjuntora, né? Agora o próximo. Isso tudo na definição. Essa palavra Ezer tem raiz, né, na palavra azar, A-Z-A-R, que para a gente, quando você pega na primeira definição do dicionário Oxford Language, ela tem uma definição totalmente diferente daquilo que a gente entende por má sorte no nosso dicionário. E aí, eu anotei aqui, ó, a raiz da palavra é ligada a azar, do hebraico, que também tem como conotação de confortar, ajudar, de uma aliança de guerra ou um ajudante de guerra para conquistar o inimigo ou combater o inimigo. Aí a definição que a gente vai buscar, o que não significa essa palavra Ezer, que é EZR, vai estar lá. Não implica um status inferior, subordinado ou secundário, como um subordinado ou ajudante de cozinha, como exemplo, tá? Não é um sinônimo de fraqueza, mas de alguém que oferece suporte de forma competente, como um especialista que auxilia o outro em sua área. Em resumo, né, que é o que eu coloquei aqui para a gente poder refletir. Em resumo, o significado de Ezer é um parceiro de cooperação, um guerreiro espiritual que age como um suporte vital e protetor, seja para Deus como um cuidado do seu povo, seja para o ser humano na sua construção de uma vida completa e bem-sucedida. Então, essa definição eu peguei, eu geralmente não costumo fazer isso, mas como são muitos detalhes importantes, justamente entender a raiz de Ezer, essa auxiliadora. E o que a gente vê nos dias de hoje, e essa palavra justamente, eu estava meditando assim, e aí eu vou compartilhar a minha reflexão agora com os irmãos, justamente a seguinte questão, irmão. Quando a gente vai se debruçando na palavra de Deus, nós começamos a ver o seguinte, todo mundo sabe, Salomão tem alguma propriedade, eu pergunto aos irmãos, para falar sobre mulher? Ele não era uma mulher, Salomão. Mas ele tem propriedade para falar sobre alguma mulher? Sim ou não? Vocês concordam ou não concordam que Salomão tem propriedade ou não para falar? É sim ou não? Aí vocês fazem na sua mente, não precisa me responder. Ele tem muita propriedade, né? Até porque tem muitos escritos pautados nisso. Cara, uma coisa que eu estava lendo de Salomão sobre essa questão, o cara que teve 1000 mulheres, né? Alguma propriedade tem na questão relacional. E tem alguns escritos importantes lá. E quando a gente vai para essa palavra Ezer, Salomão diz que encontrou uma coisa mais amarga que a morte. Não sei se vocês já leram esse texto aí. O que é que ele achou mais amargo que a morte? Porque assim, às vezes a gente lê o texto e a gente não para meditar. Então esse é o grande problema. A gente não para fazer a reflexão e a aplicação. Ele falou que um certo tipo de mulher. Cara, um certo tipo de mulher é mais amargo que a morte. Cara, a morte
é a coisa mais terrível que nós temos. Nós temos a vida, e ele, na sequência dessa fala, vai dizer que é mais importante ir a um velório do que a uma festa. Mas quem quer ir a um velório aqui? Ele falou que é mais importante que a gente faça isso. É melhor que fomos a um velório, porque lá nós veremos qual é o nosso fim. Justamente para trazer essa questão reflexiva para nossas vidas. Porque a gente usa, sabe o que a gente usa muito? Que o reino de Deus não nos permite isso. A gente usa por ousadia, assim. A gente usa o pronome possessivo, chamado meu. Meu filho, minha esposa, meu carro, a minha casa, meu celular, você usa meu. A gente usa isso muito, cara. A gente não tem nada, a gente é como recabita, deveríamos ser como recabitas, passageiros. Sabe por que a nossa vida não funciona como a Bíblia manda? Porque a gente vive com esse pronome possessivo. Jó, quando você vai ler o texto de Jó, Jó falou, acho que eu ia morrer quietinho, no meu ninho, cheio, rico pra caramba. Deus foi lá e bagunçou tudo, meu irmão, mostrando a soberania dele. E Deus só queria se relacionar face a face com Deus, só com Jó, né? Então, irmãos, essa questão que eu estou tocando justamente sobre a importância verdadeiramente da questão, a gente está tocando em gêneros e numa guerra do sexo, mas o que a Bíblia diz, de mulheres verdadeiramente que sejam guerreiras, auxiliadoras, e que os maridos às vezes não entendem isso. Está achando que é uma subalterna, e não é, cara. É uma auxiliadora mesmo de guerra. Ele está falando que é como um especialista ajuda o outro especialista. E quando você vai para o termo mesmo, se aprofundar nas escrituras, ele está falando que é como alguém que, você tem dois soldados na guerra, um vai meu flanco, o cara pede assim, cobre o meu ponto cego. E é isso que a Bíblia está dizendo sobre a mulher e o homem. Eu vou fazer uma adjuntura, alguém que vai cobrir o seu ponto cego, para poder avançar e vencer o inimigo. Aqui na definição mais gelada que eu trouxe, foi vencer o inimigo, é tipo assim, conquistar o inimigo. A gente não vai conquistar, a gente vai vencê-lo, né? A conquista será essa. Então, nos nossos dias, se você se debruçar nos conselhos de algumas mulheres que, por algum momento, vacilou na fé, tem números. Sara, você vai ver várias mulheres rindo do Senhor, dando sugestão para o homem ir lá se relacionar com o H, e hoje a Guerra Santa é por causa dessa escolha maldita, que até hoje a guerra existe, que é chamada de Guerra Santa, por causa de ouvir o conselho de alguém que não tinha relacionamento verdadeiro com Deus, alguém que deveria ser a adjuntora, o Ezer, verdadeiramente a especialista que cobria ele, entende? Então, essa reflexão, irmãos, eu trago para os nossos dias, justamente essa reflexão, eu estou falando da mulher pontualmente, porque é uma coisa que ficou muito mal definida em muitas pregações, em muitas falácias, na verdade, e porque Deus fala que não trata ninguém com acepção, diferença. É o sangue de Cristo que nos aplaca a ira de Deus todos os dias. Então, que os homens verdadeiramente que são casados, sei lá, a sua esposa, olhe para o que a Bíblia está dizendo, qual é a sua função, sabe? Que as nossas escolhas sejam primeiras consultadas a Deus, que a gente não faça escolhas pautadas no nosso querer. Quando você vai ler Jacó, todos esses, Isaac, todas as escolhas foi pautada nos olhos, mas nunca no Senhor. E quando você vai ler na história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é sempre uma catástrofe. Escolhas carnais, e a Bíblia diz que aquele que planta na carne corre o quê? Destruição. Não são, quem planta no Espírito colhe vida eterna. Então as nossas escolhas nunca são pautadas naquilo que é a vontade de Deus. Esse é o grande problema, sabe? Então, é justamente entender isso. Se cada um entende a sua função no reino, cumpre a sua função, a gente deixa de ser disfuncional. Aí a mulher vai parar de encher o saco do marido, o marido para de encher o saco da mulher, dos filhos, para de irar os seus filhos de ficar desobedecendo aos seus pais, porque verdadeiramente tem uma postura pautada na palavra de Deus. Porque é isso, uma outra vez eu tive a oportunidade aqui, eu falei, se todo dia exortar e incentivar a viver a prática bíblica. Exortação é isso, a galera confunde exortação, ainda hoje confunde, mesmo na igreja bíblica. Confunde exortação com repreensão. São coisas totalmente distintas. A exortação quer dizer incentivar a viver conforme a palavra. Se os maridos com as suas esposas e seus filhos começar a fazer isso, você vai ver o demônio que ele é, de verdade. Isso é real, entende?
o adversário que ele é, como Jesus falou para Pedro, apartai de mim, Satanás. Por quê? É isso que nós somos adversários, caras. Nos nossos dias, se você for repreendido, então, meu amigo, aí o diabo não entra em você, você entra no diabo. Porque a gente tem uma igreja que é bíblica, mas não somos bíblicos. Eu já falei sobre isso. Esse é o grande problema. Por que não somos bíblicos? Porque falta ensino? Essa é a pergunta que eu faço para os irmãos e faço para mim mesmo. Falta ensino aqui bíblico? Exposição da palavra de verdade? Não. Falta o que da nossa parte? Se render. Sabe o que acontece conosco? A gente nega a eficácia da palavra de Deus. Esse é o pecado o nosso pecado. Incredulidade. O pecado da igreja genuína é incredulidade, cara. A gente nega veementemente o poder da palavra de Deus. Entende? E sabe por que eu falo isso? E assim, para finalizar minha fala, a sexta-feira é uma mentira, cara, aqui. Que demonstra a nossa mentira. Ou os dias aí, tem dias que a pastora Cláudia vem aí orar, eu posso perguntar para ela, fazer auditoria, quantas pessoas vêm às sextas-feiras? O pastor Vanderlei é um dos mais frequentes. Mas quantas pessoas vêm? Posso perguntar para a pastora Cláudia, quantas pessoas vêm, pastora Cláudia? Quando de quarta-feira vem orar aqui, quantas pessoas aparecem? Ah, você é Eliciane. Interessante. Beleza, as pessoas trabalham nos seus dias, às vezes não conseguem, porque tem mulheres que trabalham. Mas percebem, gente, a nossa disfuncionalidade? Se eu perguntar qual foi a última vez que você jejuou, vou começar agora a fazer auditoria. Qual foi a última vez que vocês jejuaram? Mas não jejuar por propósito, com interesse. O Senhor te dá alguma coisa, só para se santificar, para se parecer mais com Jesus. Qual foi a última vez? Façam vocês a pergunta para vocês mesmos. Qual foi a última vez que você pegou 1 hora de joelho? De joelho, estou falando de joelho como Jesus orou, como Daniel orava, como o publicano olhou. Qual foi na sua casa, em secreto, em silêncio lá, falando com o Senhor só por prazer, desabafando com Deus, em vez de gastar dinheiro com o psicólogo? Qual foi a última vez que você fez isso? Então o cara quer dizer para mim, cara, que a Bíblia está dizendo, esforça-te e tenha bom ânimo para cumprir o que está escrito, como está escrito. Então a disfuncionalidade dessa palavra ezer, que é justamente ser uma especialista, uma auxiliadora de guerra, numa batalha espiritual, porque toda vez que a Bíblia fala sobre vestir as armaduras, ele está falando para a gente vestir as armaduras, mas para vencer a batalha de joelho. Lá em Efésios, capacete, cinto, sandália, couraça, espada, que é a palavra de Deus, é para a gente vencer de joelhos, cara. Então você percebe que aí o pastor Marcos daqui a pouco a gente vai entoar os louvores, vai trazer a palavra de Deus, mas a gente nega a eficácia da palavra de Deus. Esse é o grande pecado nosso. Porque se a gente não ora, não jejua, se a gente não medita de dia e de noite nas escrituras, é meditação, é reflexão. Então, para você meditar de dia e meditar de noite, você precisa ter lido de dia e de noite, senão não vai ter o que refletir. Então, cientificamente comprovado que quando a gente lê mais de 3 vezes por semana a palavra de Deus, a nossa vida tem alteração no nosso comportamento. Porque a gente vai vendo como tem que ser feito, a gente vai validar a eficácia dessa palavra ou negá-la. Então, a reflexão que eu trago para os irmãos é essa: a nossa disfuncionalidade só vai acabar quando a gente começar a colocar essa carne em desconforto. E quando a gente for uma ameaça para o mal. Quando o mal nos vê, ele vai bater em retirada. Porque se a gente resistir, ele fugirá de nós. E aí, se o Senhor fala que se você não consegue resistir, fuja. Tem 2 saídas. Então, é essa palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração, para que a gente possa refletir e aplicar nisso. Lembrando que a palavra é ezer, adjuntora, eu expliquei, dificilmente eu faço anotação assim, né? Mas hoje, não é que eu fui surpreendido, eu já vinha estudando, aí a pastora falou, você pode fazer isso hoje, no final da tarde? Então eu falei, vou anotar aqui que é mais fácil, porque geralmente eu memorizo as coisas. Então, cara, olha a importância de entender isso. Que você é um auxiliador espiritual, é alguém que está para cobrir a parte que está faltando no teu marido. Se é para ele orar, cobrar ele orar mais. Se é ler Bíblia, profundidade, essas cobranças, cara. Você vai ver que ele vai virar o Satanás, cara, porque você está cobrando uma coisa espiritual. Porque o cara está na carne, é simples. Se um cobrar a santidade do outro para que a gente tenha benefícios na vida, a gente avança, cara, como igreja.
Você avança no seu trabalho, você avança na faculdade, quem faz, e avança porque o problema social é um problema nosso, é da igreja o problema, não é do governo. Porque a gente é representante de Deus aqui na terra. É essa disfuncionalidade quando algum irmão tem dificuldade, que a gente vira as costas, pega o nosso bolso e põe um zíper e um cadeado. A gente nega a eficácia da palavra de Deus. Entende? Como representante do Senhor. Então, por isso que eu falo, cara, eu não sou imitador de Jesus, não, me perdoe. Senhor, eu obedeço ao Senhor de vez em quando, transforma a minha mente e coração para que as minhas ações sejam mudadas. É minha oração a Deus. Nossas orações têm que ser mais sinceras também, sabe? Nossos cumprimentos mais sinceros, mas primeiro com os da casa. O seu melhor sorriso, o seu melhor cumprimento tem que ser com os da sua casa. Mostrar o que o Senhor tem feito na tua vida. Não vem com o seu sorriso falso para cima de mim, com a paz do Senhor, irmão, rindo. Dê para o seu marido, para o seu filho, primeiro lá. Primeiro lá, o primeiro ministério está lá, a Bíblia diz. Não venha para cima de mim não, que eu não caio nesses golpes não, sabe? Mas vá para o seu marido, para essas pessoas se converterem. Porque Pedro mostra a fé de mulheres que ganhavam seus maridos em silêncio. Não ficava falando, vai para a igreja, vamos para a igreja. Não, ganhava em silêncio, meu irmão. Acreditando só no poder da palavra de Deus. Porque ela sustenta todas as coisas. Então que a gente possa refletir, irmãos. Que a gente fica brincando, sabe? Com algo tão sério, cara. Porque, para finalizar minha fala, por que a gente não vai viver de forma absoluta, como um filho Gastão? Que pródigo é Gastão. Por que a gente não vai viver como ele? Pelo menos vai viver de verdade, cara. Se afunda no pecado, porque a Bíblia diz assim, aquele que está sujo, se suje mais. E o que está limpo, se limpe mais. Mas não vem viver meia boca não, cara, na fé. Porque essa vida também, Deus me tirou 21 anos brincando de roleta russa. Eu já falei isso aqui, ó. 21 anos, irmãos. Eu estou aqui por misericórdia do Senhor. Não estou para brincar não, cara. Porque se fosse para brincar, eu vivia a vida dissoluta que eu vivia. Uma imoralidade sexual, quebrando tudo, esmirilhando o planeta. Que era a desgraça que eu me meti, que afetou a minha questão afetiva. Sou um cara que não tem um afeto. Entende? Isso roubou de mim essa vida que eu levei. Então que reflitam de verdade, irmão, para a gente parar de brincar e ser cristão verdadeiro, cristão bíblico, cara. Que o primeiro ministério está em casa lá. A nossa cota evangelística tinha batido. Se cada cristão, que é 74, 75 milhões de cristãos evangélicos, é assim que o censo chama a gente, ele diz que a gente tem 212 para 215 milhões de habitantes no Brasil. Se você pegar 75 milhões e dividir por 215, vai dar 2 ponto alguma coisa, quase 3. Então, quer dizer, quantos parentes você tem? Você já teria batido a sua meta evangelística no Brasil. Você vê a mentira da nossa fé? Você vê a mentira da nossa fé no Brasil? Então, é isso. A gente deveria experimentar, provar o Senhor e ver de verdade que Ele é bom. E ser sincero assim, ó, eu não sei se algum irmão tem a alegria inexprimível que Davi fala nos Salmos. Alegria inexprimível, ele usa esse termo. Ou exultar de alegria, que é pular de alegria para vir na casa do Senhor. Eu não sei se vocês têm essa alegria. Se vocês têm, me ensina como fazer isso, cara. Porque eu não tenho. Eu busco isso no Senhor, ter esse prazer, essa alegria inexprimível e pular de alegria porque fala, eu vim para a casa do Senhor. Vim me juntar com os irmãos. Eu amo estar com meus irmãos, porque eles são membros do mesmo corpo que eu, que é de Cristo. Então, que a gente possa refletir de verdade, irmãos, tá? Sobre isso. Nós viemos aqui, Deus nos deu uma oportunidade, o privilégio de estarmos aqui ouvindo a palavra dEle, mas não vamos negar mais a eficácia da palavra dEle. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.